segundo pilar do nosso manejo de doenças, em lavoura de soja, em milho, sistema de produção de grãos, é aquele que diz respeito dos ativos, ok? Quais são os fungicidas que a gente tem disponível para utilizar nas nossas lavouras? A gente precisa conhecer um pouco melhor sobre esses produtos, sobre algumas das características deles, ok? É comum a gente escutar no dia a dia e no campo, as pessoas falarem a respeito de fungicidas, que são protetores ou fungicidas sistêmicos, ou em outro modo de fungicidas que têm ação preventiva ou curativa. Se a gente olhar essas maneiras de dividir, de classificar os fungicidas, que não é uma maneira científica, é uma maneira mais coloquial, mais de campo, o que seria um fungicida protetor e o que seria um fungicida sistêmico, primeiramente? Fungicida protetor é um fungicida que não penetra na planta. Fungicida protetor é um fungicida que, quando aplicado na minha lavoura, ele permanece sobre a superfície da planta, ok? E ali exerce o controle das doenças. Então ele não consegue adentrar dentro da planta. Um fungicida sistêmico é um fungicida que, quando aplicado, ele consegue penetrar e adentrar dentro da planta, ok? Ele consegue adentrar no tecido da minha planta. É muito comum, quando a gente fala de que um determinado produto tem ação sistêmica, as pessoas pensarem que ele consegue translocar de uma folha para outra. Eu aplico no bacheiro, ele vai para a parte de cima, Eu apliquei na minha lavoura numa folha velha, ele vai para uma folha nova, ou o contrário. Na verdade, todas as vezes que a gente fala de sistematicidade, tanto de fungicida quanto de inseticida, é uma sistematicidade baixa, ok? Todas as vezes que eu aplico um fungicida que é sistêmico, primeira coisa, ele é sistêmico via xilema. A gente sabe que as plantas possuem dois tipos de vasos condutores, o vaso xilema e o floema. O xilema é o vaso que traz a seiva bruta, lá das raízes até as folhas, e o floema é o vaso que redistribui a seiva elaborada pela planta. A translocação do xilema ela acontece sempre de cima para baixo, ou das raízes para a parte superior, ou do início da folha para a ponta da folha. Todos os fungicidas sistêmicos são sistêmicos via xilema, ou seja, eles não se redistribuem na planta, eles só são translocados da parte inferior para a parte superior de qualquer órgão vegetal, ok? Entre os fungicidas sistêmicos, nós temos aqueles que têm uma sistematicidade maior e aqueles que são mesostêmicos. Os mesostêmicos, eles adentram na folha, no tecido da planta, mas não conseguem se redistribuir. E aqueles que são realmente sistêmicos, eles penetram, conseguem chegar nos vasos do xilema e serem redistribuídos a uma distância moderada, ok? Então o primeiro ponto é esse, é você entender que existem fungicidas protetores e sistêmicos e que a sistematicidade de fungicida em planta não é alta, ela é moderada e que existe aqueles realmente sistêmicos e aqueles que só penetram na folha, que são os mesostêmicos, ok? De uma maneira mais simplificada, a explicação é essa.